Boa noite. Boa noite. Queria convidar a todos, primeiro declarar aberta a Assembleia, agradecer a presença da governadora Eliana, do nosso vice-governador Alírio, colega, filiado, e pedir a todos que estão aí no fundo que entrem no ambiente aqui do salão para que a gente possa desenvolver melhor o trabalho. Pablo, se quiser compor a mesa também, você enquanto candidato da composição, né? Fique à vontade. Por favor. Miguel, se quiser compor. Doutor Ademar. Tudo bem? Como é que está o senhor? Em nome dos sindicatos, delegados de polícia, eu queria agradecer a atenção da senhora por poder comparecer essa sabatina, ouvir um pouco dos nossos anseios, das nossas frustrações atuais e ouvir da senhora e também dos demais candidatos da composição e colegas, né, quais as propostas que são apresentadas para que a gente tenha um futuro melhor em Brasília. Nós temos feito assembleias, formatos de assembleia, que estão sendo filmadas por nós. Se desejarem, hoje tem a presença da imprensa também, que foi convidada pela assessoria da candidata. E nós temos feito perguntas do próprio sindicato para todos os candidatos, né, que são aquelas perguntas gerais, né, aquelas que interessam a todos, né, que a gente não pode fugir. Posteriormente, nós abriremos a palavra para os colegas que desejem também fazer considerações e perguntas para os candidatos, né, e a todos os presentes, os candidatos da coligação. Candidata, a senhora pretende recompor os salários da Polícia Civil do Distrito Federal, encaminhando a mensagem da União, concedendo a paridade com a Polícia Federal? Quando? Como? Esse hoje é o maior anseio dos servidores da Polícia Civil. Nós estamos com 60% de perdas inflacionárias, né, o salário represado há muito tempo, e hoje é uma questão, infelizmente, nós não queríamos que essa fosse a principal pauta da Polícia Civil, né, nós gostaríamos muito de estar com os salários em dia e ter outras pautas de projeto realmente institucional, mas infelizmente o governo atual nos levou a essa condição que nós precisamos realmente resolver para que a instituição possa voltar a crescer. A senhora já tem essa definição política? Quando a senhora pretende resolver isso, caso tenha essa definição? Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao convite do sindicato, aqui dos delegados de Polícia Civil, pelo convite, para dar oportunidade para falar mais uma vez todo o meu compromisso aqui com a Polícia Civil. Dizer que eu não estou sozinha. Aqui a composição da minha chapa é uma composição muito ligada à família da Polícia Civil. O meu vice-governador é o Alírio, que é um delegado, e ele é mais do que um vice. Nós temos um compromisso um com o outro de governarmos juntos. Eu gostaria de dizer isso claramente para os senhores. Nós temos aqui dois candidatos aqui, um a deputado distrital, que é o delegado Pablo, o outro nosso delegado federal Miguel Lucena, que muito nos honra de ter aceitado participar da nossa chapa, e chegou o nosso senador também, que é também egresso aqui da Polícia Civil, o juiz Everardo, foi agente de polícia, foi delegado aqui na Polícia Civil. Então vocês já viram que, se não fosse por moto próprio, eu já iria em direção à Polícia Civil naturalmente, né? Seguindo apenas os bons ventos aqui dos que me acompanham. Mas eu acho que eu fui a primeira pré-candidata
a dizer do meu compromisso com a paridade. Eu fiz isso no mês de maio e no mês de junho reafirmei isso no Jornal de Brasília e depois em todas as entrevistas que eu tenho dado. E mais ainda, é um compromisso meu, do Alírio e de todas as pessoas que me acompanham. Desde o primeiro momento, nós sentamos e firmamos um compromisso de, ainda se eleitos na transição, já prepararmos o documento e, mais ainda, além de solicitar a paridade com a Polícia Federal, solicitar que ela passasse a ser automática, como ela já foi em tempos atrás. E como eu e o Alírio vamos governar juntos, eu queria pedir uma permissão. Uma pergunta eu respondo, a outra responde ele, tá certo? E deixando aí em aberto para os comentários também dos que demais compõem a minha chapa. É uma chapa que pode ter certeza que é uma chapa bem Polícia Civil e a gente precisa levar para a Polícia Militar, e até me fala, Eliana, não fala isso não, mas eu preciso às vezes reafirmar que não vou governar só para a Polícia Civil, que todo mundo acha que eu vou governar só para a Polícia Civil. Candidata, demais componentes da mesa, doutor Everardo, muito obrigado por atender o nosso convite, poder estar aqui conosco, para expor também o projeto, né, que o senhor tem para o Senado, né, caso o senhor seja eleito, que possa ser um representante nosso também, lá no Senado Federal, estamos precisando. Meus amigos, a Polícia Civil, a gente precisa contextualizar essa situação que a gente está vivendo, né, ela passa por um momento muito difícil de crise interna. Desde a deflagração do movimento pela recomposição salarial, houve um desgaste muito grande com a direção da Polícia Civil. Né? O nosso diretor ele não recebe os representantes há 1 ano e meio. Né? O nosso diretor esteve aqui nesse mesmo lugar, prometendo na frente dos colegas, caso não houvesse o cumprimento pelo governador Hollenberg, de sua promessa que foi feita também nesse lugar, ele entregaria o cargo, e após a deflagração do movimento não foi feito isso, né? Nós ficamos sem interlocução, nós temos uma dificuldade de comunicação com o governo muito grande, né? Nós temos uma direção geral, ao nosso sentir, absolutamente ilegítima, apesar de termos indicado o diretor, nós, em uma assembleia como essa, à unanimidade, os colegas pediram a renúncia do diretor. Isso foi entregue um ofício ao governo do Distrito Federal, que não foi assentido. Né? O governo do Distrito Federal ele não respondeu ao clamor dos colegas, de todas as carreiras, na realidade, da Polícia Civil. E por conta dessa situação que a gente vive, há um anseio muito grande de renovação da Polícia Civil. Né? Há um anseio muito grande, né, de que o governo Hollenberg realmente saia da Polícia Civil. Nós não temos dúvida. Ele não será eleito. Ele não vai nem para o segundo turno, não há dúvida disso. Né? Mas nós temos um anseio muito grande de que o governo dele saia da Polícia Civil realmente. Né? E sendo assim, há um anseio de participação dos colegas, reafirmando essa posição que foi firmada já há algum tempo, né? Onde se oferece, os representantes dos delegados oferecem a lista tríplice elaborada pelos representantes legais, e é importante que diga isso, porque eu fiquei sabendo recentemente que um colega teve o desplante, né, disparate, de levar para o diretor-geral uma proposta do diretor-geral elaborar uma lista tríplice, que causa muita preocupação, né, um colega que coincidentemente não é filiado, geralmente é assim, como o nosso diretor atual também não era, quando foi elaborada a lista tríplice, e nós esperamos, sinceramente, que nós tenhamos, numa Assembleia, numa reunião legítima como essa, né, a oportunidade de indicar esses nomes e que a senhora possa nos ouvir e acolher. Nós já conversamos aqui, tivemos a oportunidade, nós já sabemos a posição, mas é importante essa contextualização e que a senhora possa esclarecer também para os colegas de público qual é a posição da senhora. Eu queria fazer mais um pedido também. Né, eu acrescentei um pedido nesse questionamento. Que se nós, né, eventualmente, e eu acho que seria só num ambiente extremo, né, de extrema falta de diálogo e de falta de interlocução com a administração, né, se nós pedirmos também essa exoneração, que isso possa ser feito, porque nós não podemos viver um período como nós estamos vivendo agora,
onde nós passamos ano, esse diretor-geral, infelizmente, né, ele sequer fez uma reunião de delegado-chefe. É a mesma coisa de um governador que não conversa com seus secretários de Estado. É uma situação tão absurda que a gente está vivendo, de desvalorização, de desprestígio dos colegas, que isso precisa ser circunstanciado para que os candidatos eles possam realmente se posicionar de uma forma muito clara diante das feridas que foram abertas e que estamos vivendo. Qual a posição da senhora em relação à lista tríplice para diretor-geral da Polícia Civil? Bom, gente. Boa noite. Conforme combinado. A gente tem uma relação muito boa, né? Eu e a Eliana. Mas mais nada, boa noite a todos, né? Queria cumprimentar as mulheres aqui presentes na pessoa da Débora, que é muito minha amiga, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tem várias que eu admiro muito, né? Mas a Débora a gente tem tido muito contato ultimamente, né? E a todos os companheiros, meu cumprimento. Queria saudar minha esposa que chegou, está ali no fundo. Fico muito feliz dela estar aqui, tá? Um homem apaixonado é um homem que trabalha mais, viu, gente? Então, queria dizer para vocês o seguinte, antes de mais nada, gente, eu queria fazer um esclarecimento, que é muito importante esse item. Todas as chapas hoje prometem a paridade. Todas. Nós não estamos prometendo só a paridade, nós estamos convidando os sindicatos, as lideranças da Polícia Civil para, no governo de transição, prepararmos a documentação que será encaminhada no segundo dia útil, ou no primeiro dia útil, porque a posse é dia 1º, no dia 2, que será encaminhado para o governo federal. Não adianta você chegar na televisão, a Eliana sabe disso, você tem que conversar, e falar, vou encaminhar no primeiro dia útil. Se a documentação, impacto da folha, toda a documentação, o anteprojeto não estiver pronto, não tem jeito de encaminhar. Então, quem realmente está bem intencionado faz como nós estamos falando. Estamos convidando as lideranças da polícia para, no governo de transição, preparar a documentação que será anexa à correspondência de encaminhando para a paridade. Então, o sindicato já está convidado, né, para mostrar o nível do nosso compromisso com a reivindicação. Tá? Segundo, eu sou policial civil. Eu sempre optei para receber pela polícia. Se desculpa a sinceridade, eu recebo por aqui. Terminou a minha atividade política, como aconteceu nos 4 anos agora, eu continuei recebendo por aqui. Qualquer coisa que aconteça comigo, quem vai receber a minha pensão será a minha família, receberá a pensão daqui. Então, quero deixar claro, eu tenho um compromisso com essa instituição. Tá? E nós, no primeiro dia que nós sentamos, a Eliana, nós conversamos sobre isso. Ao fazer um pacto, eu era pré-candidato, ela pré-candidata, falei, olha, eu tenho um compromisso com a paridade da Polícia Civil. Foi o primeiro item da nossa discussão. Depois falamos sobre a Casa do Governador, que será um centro de referência para tratamento de pessoas com deficiência, e falamos sobre outros projetos, matriz energética e tal, mas o primeiro item foi isso. No dia que o Pablo me procurou para ser candidato a deputado distrital, o que eu disse para você? Qual era o primeiro item da nossa conversa? Posso falar? Pode, claro. Boa noite a todos. Gente, se perguntasse há um ano atrás se eu estaria sentado aqui concorrendo a uma eleição, ia falar, tá ficando doido. Por quê? Desde que eu tenho 5 anos, meu sonho sempre foi ser policial. E sou policial, delegado de polícia há 20 anos, como muitos colegas aqui estão. A razão que eu acabei entrando na política foi em decorrência desses últimos anos, a forma que nós fomos tratados. A forma que a nossa categoria foi desprestigiada, tanto nesse governo atual quanto no governo anterior. Nós estamos há 10 anos sem reajuste. Eu acho que no país não existe nenhuma categoria que tenha ficado 10 anos com salário congelados como nós estamos. Então, eu vendo delegados que trabalham comigo, fazendo concurso para delegado no Rio Grande do Sul, fazendo concurso para delegado em Goiás, eu falei, todos os meus agentes estão estudando para fazer curso técnico judiciário. Então, assim, e o que eu fiz? Eu desesperei, falei, não. Infelizmente, eu falei, nós temos um deputado federal da nossa categoria, nós temos 2 deputados distritais também da Polícia Civil. Eu falei, se a gente tem essa força e nada é feito, eu vou arregaçar as mangas e vou correr atrás. E aí, o que eu fui fazer, gente? Eu fui procurado, eu vou dizer para vocês, por inúmeros partidos, inúmeros. E fui conversando com pré-candidatos ao governo, um por um. Conversei, eu não vou citar nomes, conversei com A, B, C, D. A única pessoa que chegou para mim
Ele falou assim, que foi a primeira coisa que eu perguntei para o Alírio. Eu conheci o Alírio, mas assim, não tinha tanta aproximação, nós passamos a aproximar por conta da política, mas a primeira pergunta que eu fiz para o Alírio foi a seguinte, a respeito da paridade, se você for governador, ele falou, no primeiro dia útil de governo, a paridade será restabelecida. Foi o único pré-candidato a governo, ele não tinha ainda fechado a chapa com a governadora Eliana, mas foi o único. Outra coisa que eu perguntei para o Alírio, partidos A, B ou C, chegaram, eu vou te prometer isso, vou te prometer aquilo, vou te prometer aquilo outro. O Alírio foi a única pessoa que falou assim, olha só, Pablo, eu não sei o que eu vou ter, mas saiba de uma coisa, você vai poder concorrer com qualquer candidato do partido de igual para igual. Aqui eu não vou prestigiar ninguém. Os outros partidos, gente, quem não está na política, é impressionante. Eu vou dizer para vocês, os partidos escolhem quem vai ganhar. Por incrível que pareça, é assim. De que forma que os partidos escolhem? Verba partidária. Dão fundos imundos para um candidato X e para o outro, nada. Tempo de televisão. Dá um tempo de televisão enorme para um candidato e para o outro, nada. Então, assim, eu fui procurar saber quem era o Alírio, fui procurar saber os compromissos que o Alírio já tinha feito e a forma dele na política. Então, eu, no dia 7 de abril, eu deixei para decidir no último dia, eu me filiei ao PTB por conta dessa pessoa aqui, que olhou nos meus olhos e fez o compromisso para mim. Eu acredito nele e acredito na nossa governadora. Quando ele fechou com a Eliana, eu cheguei, foi a primeira coisa que eu fui perguntar para o Alírio. Qual que é o compromisso da governadora em relação à nossa categoria? É o mesmo meu. Eu, a partir daí, eu arregacei as mangas e comecei a fazer campanha para os dois. Porque eu acho que o Distrito Federal merece alguém que vá valorizar a nossa categoria. E hoje eu estou aqui, estou nessa chapa, sentado nessa mesa, porque eu sei que os dois foram os primeiros, não é modinha, agora todo mundo, né? Até o atual governador fala que vai dar paridade. É engraçado, né? Até o atual. Mas o primeiro a dizer foi o Alírio, e eu estou aqui principalmente para representar cada um de vocês. Eu vou dizer, eu seria o cara mais orgulhoso do mundo se fosse eleito pela nossa categoria. Porque é um reconhecimento que a categoria teria pelo serviço que eu presto para a Polícia Civil há 20 anos. Eu sei que é muito difícil. Felizmente, na categoria dos delegados, a gente consegue até ter uma aceitação muito grande. Mas, infelizmente, tem, às vezes, policiais que jogam o delegado como assim, não, o delegado é o delegado, o agente e o escrivão é de outra categoria. Não, eu não estou aqui pela categoria delegado, estou aqui pela categoria Polícia Civil do Distrito Federal. E saibam que, caso eleito, vocês nunca vão ter um representante como eu. Porque eu vou brigar do primeiro dia até o último dia para que a nossa dignidade seja restabelecida. E eu só estou com os dois porque eu sei do compromisso que eles têm com a instituição. Não estaria sentado nessa mesa aqui se eu não acreditasse nessas duas pessoas aqui que tornaram irmãos de caminhada para a gente buscar um Distrito Federal melhor e que a nossa categoria ganhe também, de novo, a nossa dignidade. Muito obrigado. Então, gente, eu queria fazer, ainda com relação à paridade, duas observações. Nós somos a única chapa, fomos os primeiros a falar que iríamos encaminhar a mensagem. Nós não vamos pagar, nós vamos encaminhar a mensagem, porque o que disser que está pagando não sabe nem como é o procedimento. Essa mensagem será construída durante a transição, estamos convidando o sindicato, e queremos achar uma fórmula que ela não dependa mais do governo do Distrito Federal, que ela seja permanente. Essa fórmula vocês vão achar junto conosco durante a transição, para que na mensagem que já encaminha para a paridade já esteja lá consagrado esse princípio. Então, deixe isso bem claro já com vocês. Com relação, deixar mais claro ainda, com relação à lista tríplice, desde a primeira vez que nós viemos aqui, assumimos o compromisso de honrar a lista tríplice. Tá? Agora, se a categoria quiser impeachment, que para mim é um impeachment, né? Nós também vamos honrar, não temos dificuldade nenhuma com isso. Podemos honrar. Agora, deixar claro, ao governo cabe, entregou a lista tríplice, não deu certo, nós temos compromisso com o resultado. Essa é uma chapa que joga aberto. Não deu certo, nós vamos trocar.
Não deu certo, não está dando resultado, não está baixando os índices, não está correspondendo com o anseio da sociedade, não deu retorno. E nós vamos motivar o policial, nós vamos buscar o serviço voluntário, vamos buscar o temporário para reabrir as delegacias, vamos fazer a escola da Polícia Civil, lá no prédio da antiga Academia da Polícia Civil, vamos tentar buscar um plano de saúde, tipo GEAP, alguma coisa, vamos fazer tudo que for possível. Mas nós queremos o retorno, queremos ter uma segurança boa. A Polícia Civil que a gente conhece, a melhor Polícia Civil do Brasil, nós queremos ela de volta. Tá? A lista tríplice é fácil para nós. A responsabilidade, inclusive, passa a ser da categoria, a partir do momento que vocês indicam. Né? Agora, cabe ao governador. A primeira, eu fui falando as minhas exigências, ela falou, pô, você é servidor público, não é? Eu falei, sou. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou empresária, eu quero resultado. Eu falei, perfeito. Servidor público tem que dar resultado. Tá perfeito. A gente foi se entendendo, foi ou não foi? Foi dando tudo sim. Ela falou, tudo bem, concordo com tudo, mas quero resultado, perfeito. E ela usa uma frase muito simples. Quem não tem régua para medir não consegue administrar. É isso ou não é que você fala? Então pronto, é isso. Tá? Lista tríplice será respeitada. Se a categoria quiser tirar, nós sentamos e conversamos para fazer a remoção também. Agora, deixamos claro, queremos resultado. O vice-governador praticamente já respondeu a terceira pergunta, que é sobre a nossa situação estrutural. O governo Hollenberg, ele realmente sucateou a Polícia Civil. As viaturas da Polícia Civil hoje, 60% das nossas viaturas são antieconômicas. Né? Tem mais de 6 anos de uso. Nós estamos com as unidades policiais fechadas. Né? O nosso amigo Aleira aqui já respondeu que ao intuito de reabrir e falando como, né? Mas qual seria o projeto, né, de forma sucinta, que os senhores pretendem implementar na Polícia Civil para resgatar a estrutura da instituição? Alô? Eu vou deixar o Miguel, o nosso candidato a federal, e espero que seja de vocês também, poder explanar um pouquinho essa resposta. Afinada. Boa noite, meus colegas, meus amigos da Polícia Civil. Doutor Rafael, presidente do sindicato, doutor José Eric, presidente da ADEPOL, doutor Paulinho da Almeida, da ADEPOL, do Sindepo, da ADEPOL Nacional, da ADEPOL Brasil, nosso eterno presidente, nosso eterno líder, meus amigos da polícia, todos aqui presentes, doutor Ademazinho, doutor Rosseto, doutor Eriton, doutor Cunha, todos aqui, doutora Cláudia, minha delegada-chefe. É uma satisfação enorme estar aqui falando perante os nossos pares, nessa reunião com a nossa governadora, com o nosso vice-governador, com o nosso senador, com o nosso deputado distrital, Pablo. E eu quero dar um testemunho aqui do compromisso, primeiramente do Alírio, com quem eu conversei inicialmente, para iniciar essa jornada de luta. E um dos primeiros itens realmente foi a questão da paridade, da isonomia da Polícia Civil com a Polícia Federal, porque todas as demais questões ficariam em plano secundário se a gente não resolvesse a questão da isonomia. A Polícia Civil foi jogada na vala comum, né, num caminho sem volta, se a questão da paridade não fosse resolvida. Você poderia criar abono adicional noturno, o que fosse. O importante para a instituição Polícia Civil era a volta da paridade. Foi isso que a gente discutiu. Todas as demais questões ficariam dependendo dessa questão principal. Nós não estamos preocupados com o que ganham as outras instituições, as outras categorias. Para nós, um coronel da Polícia Militar pode ganhar até 1 milhão por mês. O que é importante para a Polícia Civil é assegurar a isonomia, a paridade histórica com a Polícia Federal, para nós não cairmos na vala comum e deixarmos de ser a Polícia Judiciária da União na capital da República. Eu disse isso, já repeti diversas vezes em entrevistas, alguns mal entendidos circularam em grupos de WhatsApp pela imprensa de que a nossa candidata a governadora tinha proposto a paridade da Polícia Civil com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros. Isso nunca foi dito.
foi uma deturpação de uma declaração dela de que iria valorizar as demais categorias. Valorizar as demais categorias não tem nada a ver com retomar a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, que foi retirada covardemente pelo governador Rodrigo Hollenberg, como, de forma irresponsável, foram fechadas 20 das 31 delegacias circunscricionais do Distrito Federal. Porque o efetivo da Polícia Civil foi reduzido à metade. A Polícia Civil deveria ter hoje 8.500 policiais e conta apenas com 4.300. Por isso, 20 delegacias estão fechadas. E a população procura o único órgão que ficava aberto 24 horas, no momento de aflição, 4.100, né? Então já diminuiu 200, né? Do ano passado para cá, então, nós já perdemos 200 que se aposentaram. Então, e as pessoas... Tem gente se aposentando no ano que vem, né? Os mais velhinhos, né? Os mais novinhos não, ainda tem mais tempo. Os mais novinhos de idade, né? Os mais velhinhos como eu, da nossa turma. Aí já tem gente se aposentando, aí eu aposentado. Então, a população procura o único órgão que ficava aberto 24 horas no momento de aflição, no momento de buscar um socorro e não encontra. Isso tem causado um impacto muito grande. As pessoas reclamam. Nós andamos por todos os lugares do Distrito Federal e a queixa maior da população é o fechamento das delegacias. Da mesma forma que a Polícia Militar está com metade do efetivo e não existe policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo hoje é como lobisomem. A gente só ouve falar, mas não vê. Ninguém vê. Você procura uma viatura na rua e não encontra. As pessoas se escondem atrás dos pontos de ônibus para pegar o ônibus com medo dos bandidos. Fica todo mundo dentro do mato, daqui a pouco é todo mundo saltando quando o ônibus vai passando e pegando os ônibus assim. É uma cena que, se filmar para o Fantástico, vai dar uma repercussão muito grande em todo o país. Na capital da República, as pessoas escondidas dentro do mato para pegar um ônibus com medo dos bandidos que estão agindo livremente porque não há policiamento ostensivo. Mas com relação à Polícia Civil, o primeiro ponto é a paridade. Sem a paridade não adianta aumentar efetivo, não adianta criar novas delegacias, não adianta criar delegacia para o negro, para o idoso, para os gays, para as mulheres, não adianta. Primeiro ponto é a paridade. Sem a paridade, a Polícia Civil está na vala comum, está derrotada para sempre. Segundo ponto é a recomposição do efetivo. Hoje, as pessoas estão adoecendo, porque um policial tem que fazer o serviço de 5 e até de 10. Delegado trabalhando com 400 inquéritos, juntamente com o escrivão. Lá na 6ª DP do Paranoá, nós dividíamos 400 inquéritos por cada delegado e por cada escrivão. Isso é humanamente impossível. O doutor Everardo sabe que um juiz não tem como trabalhar com 400 processos. Um delegado não tem como trabalhar direito com 400 inquéritos. Eu trabalhava na 6ª DP e eu sei como é que funcionava. O Pablo também. Quando nós chegamos na 3ª DP, nós passamos a prestar um serviço muito melhor do que prestávamos na 6ª DP, porque o número de inquéritos é menor, a investigação é mais qualificada. Nós temos tempo de pedir medidas cautelares ao Poder Judiciário, nós temos tempo de pedir interceptação telefônica, de acompanhar a interceptação, não é? E nessas delegacias, que atende o grosso da população do Distrito Federal, e como no Distrito Federal nós temos a cultura de apurar tudo, até furto de botijão, né? Lá no Paranoá mesmo, lá no Itapuã, a gente apurou até o furto de uma panela que estava no fogo, né? Cozinhando uma galinha e o ladrão levou. Ainda deixou o fogo ligado, né? Pensa num ladrão desalmado. Então a gente apura tudo aqui no Distrito Federal. E realmente se torna muito difícil. Qualquer ameaça, né? Todos os casos de Lei Maria da Penha, que são 40% das ocorrências criminais. Então nós temos que recompor o efetivo da Polícia Civil, investir em tecnologia, inteligência, para que a gente possa manter o nível ou retomar o nível perdido, que nós elucidávamos até 72% dos crimes mais graves e só perdíamos para a polícia do Canadá. Hoje, esse índice já baixou para menos de 50%, e se nós não tomarmos providências urgentes nesse próximo governo, nós vamos descer a ladeira e cair na vala comum das outras polícias dos outros estados, que apesar de ganhar mais do que nós, não tem
efetivo, suficiente para prestar um bom serviço à população, principalmente no interior, que a gente chega e só encontra lá um inspetor de polícia, um cabo e um soldado, e não tem nem juiz, nem delegado, é um delegado regional para atender a diversas cidades. Então nós temos como prestar um excelente serviço. Nós somos uma unidade federativa sui generis, né? A capital da República é estado e é município. Nós temos aqui as representações diplomáticas. A Polícia Civil é responsável por todos os crimes que acontecem nessas regiões e por isso ela merece ter um tratamento diferenciado de polícia judiciária da capital da República. Muito obrigado. A próxima pergunta é um assunto... Eu queria pedir a permissão dos colegas para sair. Eu tenho um compromisso em Sobradinho, tá? E nós temos que ir no povo. Obrigado, doutor. Boa campanha em Sobradinho. Nós temos uma estrutura hoje no Buriti que nós havemos como um ponto de desequilíbrio político da segurança pública, que é a Casa Militar. A Casa Militar é praticamente um batalhão com 370 policiais militares que se presta à segurança do governador, seus familiares e dos prédios do governo, né, do governo central. Infelizmente, hoje, a Polícia Civil não tem esse acesso direto ao governador, né? Esse acesso ele sofre um embarreiramento da Casa Militar. Hoje, para os colegas terem consciência, né? Quando nós íamos, que faz muito tempo que nós não vamos ao Buriti, para nós acessarmos o Buriti, nós tínhamos que acautelar nossas armas. Então eu vejo muito colega reclamando, no fórum eu tenho que acautelar armas. Meu Deus, no centro do poder que devemos zelar por ele, que devemos, né, propor segurança a ele, proporcionar segurança a ele, nós éramos obrigados a deixar as armas para entrar no Buriti. Não era só para falar com o governador, não, inclusive com os secretários de Estado, né? Então nós entendemos que essa Casa Militar é uma excrescência, é uma estrutura enorme que causa prejuízo à população, que não é assistida por esses policiais que poderiam estar na rua, e, de outro lado, se presta a uma pressão política do próprio governador, e esperamos participar dessa estrutura também, a Polícia Civil, enquanto um órgão de segurança, de inteligência, que ela possa participar dessa assistência ao governo, que ela possa realmente, né, servir ao governador como as outras forças de segurança. Qual a visão dos senhores em relação à Casa Militar? Se pretende fazer alguma alteração, né, algum redimensionamento, e a nossa participação da Polícia Civil enquanto órgão de segurança pública na segurança do governo, né, inclusive em relação à inteligência do governo? Eu vou deixar o nosso senador responder essa pergunta. Muito boa noite a todos. Eu estou vendo aqui um velho amigo conhecido, que é o doutor Paulo Roberto de Almeida, e na pessoa dele, que eu acho que é o mais antigo, como eu, cumprimento carinhosamente a cada um dos senhores. Pois é. O cumprimento também do doutor Tiese, Benito Tiese. Estou vendo ali a Lúcia, que é a esposa do Silva, já na reserva. Estou vendo o doutor Kleber, os mais antigos aqui, eu estou reverenciando todos os senhores. Cumprimento o nosso próximo vice-governador, nossa governadora, se Deus quiser, e o nosso deputado distrital, Pablo. Olha, gente, eu responder questões pertinentes à angústia dos senhores, eu sou suspeito, porque eu sou favorável a tudo. Eu sei que os senhores, quando tem qualquer anseio, estão sempre balizados pelo razoável. Aqui não tem nada que se fala que não seja o mínimo para dar condições à Polícia Civil de exercer, como órgão de Estado, dignamente a sua função. Eu até estava dizendo, doutor Paulo, que lá no Senado, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, eu gostaria de ter um representante compondo a equipe, como uma espécie de porta-voz, para que a gente assuma e tenha agilidade no encaminhamento das questões que dependam do Legislativo, do Congresso Nacional, com agilidade ideal, para o enfrentamento pronto. Me desculpe, eu quero cumprimentar nosso presidente, e eu fiquei emocionado aqui, porque a Polícia Civil me emociona. Eu com muita honra, compus aqui os quadros da Polícia Civil, como agente, como delegado,
E foi a polícia que me permitiu tudo na vida. Eu confesso até que quando assumi como juiz, me bateu um certo saudosismo. Eu disse, será que eu estou no lugar certo? Porque a Polícia Civil é muito legal, é muito gostoso. Na minha época, então, em que a polícia fazia isso por amor e com motivação toda, cada solução, cada crime solucionado era um motivo de festa para nós. Trabalhávamos dia e noite, né, motivados. E é isso que tem que acontecer, governadora. É motivar a polícia, é dar dignidade aos policiais, é restabelecer esse desejo de servir a sociedade e não o ingresso na polícia como mais uma possibilidade de emprego público. E daqui a por lá, o doutor Pablo falava da evasão dos que já se aposentam, mas muitos novos vêm aqui para fazer novo concurso e sair da polícia, porque não há motivação. Governadora, a senhora vai me ouvir muito, vou perturbar demais a senhora e o nosso próximo vice-governador sobre essas questões que angustiam a Polícia Civil. Porque eu sou um eterno defensor da Polícia Civil. Acho que tudo que os senhores pedem ainda é pouco. Deveriam pedir mais. É carreira de Estado, tem que ser bem tratada, tem que levantar a cabeça e defender o cidadão, como os senhores já fazem isso com sacrifício pessoal, mas com muita motivação e muito bem tratados pelo Estado. Eu penso que essa questão da Casa Militar parece-me que é a mesma... Isso vem da estrutura arcaica. Os governos, todos eles têm a tal Casa Militar e o Gabinete Civil, não é isso? Mas eu penso que nós devemos achar uma nova solução. Uma solução que acolhesse as representações de todas as instituições, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, até para servirem, funcionar, atuarem, além de conselheiros nessa questão da segurança, mas para que atuem também como um porta-voz, direto. O que quer queira, quer não, a gloriosa Polícia Militar, que aliás nós temos que ressaltar, uma polícia muito importante, né, e que tem aí grandes méritos pela sua atuação sempre muito produtiva, mas o certo mesmo é que ela tem uma comunicação direta. E isso interfere. Quer queira, quer não, interfere. E não é demérito nenhum se nós criarmos uma nova instituição de governo, uma nova estrutura de governo que acomode um representante de cada instituição, inclusive do bombeiro, que hoje parece que nem pode mais assumir a Casa Militar. Bom, isso para mim é o ideal, mas eu gostaria de falar de um outro aspecto, governador, se a senhora me permite. Eu sonho, até para dar celeridade nas apurações e na questão processual criminal, eu sonho e vou defender, gente, o retorno daquela possibilidade, doutor Paulo, de a instrução começar com o delegado. É polícia judiciária. Comece com o delegado, vai desafogar a prova viva, a prova em condições de fornecer muito mais elementos para o delegado, para o agente, né? A perícia está ali na hora, o perícia dá o seu parecer na hora, diz, olha, ali é isso aqui, e depois elabora seu laudo, e o juiz pega numa fase em condições de julgar, de dar continuidade, né? Isso vai acabar com essa ideia de impunidade, isso vai resgatar a celeridade processual. Aliás, isso vai valorizar, o cidadão acredita, vai voltar a acreditar nas instituições. E lá no Congresso, minha gente, eu vou travar uma luta ferrada contra a corrupção. Aliás, quanto a isso, eu gostaria de fazer uma disposição, uma observação. Vejo os senhores qual dessas chapas que disputam o governo tem uma composição como tem a nossa. Aqui não tem nenhum com ligação com essas operações todas aí que nós sabemos bem. Aqui não tem nenhum. E não, sem demérito, sem falar mal, porque eu não estou aqui para falar mal dos outros, mas as outras têm. Pelo menos as que estão em condições de vitória têm. Aqui os senhores têm, pela primeira vez, a oportunidade de ter uma representação verdadeira e grandiosa, a começar pelo nosso vice-governador. Só aqui os senhores viram 2 delegados. Tem ainda também delegados da Polícia Federal. A questão da paridade tem que ser resolvida por lei, governadora. Lá no Congresso. Aplica-se automaticamente. Eu estou pontuando e falando rapidamente sobre essas questões todas, porque acabar com essa coisa... Viu, governador? Tem que passar pela senhora para encaminhar ofício, tem que... Como é no judiciário,
O judiciário que se aplica à Justiça Federal, aplica-se de imediato ao judiciário local. Nós temos que sonhar mais alto, pensar mais, né? Resolver logo essa questão da lei orgânica, enfrentar essas questões todas para dar paz, dar sossego. Mas, com mais objetividade, encerrando por aqui, eu entendo que tem que ter uma instituição dentro do governo, dentro da estrutura de governo, que represente cada segmento que compõe a segurança pública. Tá? O senhor quer? Pois não. Christian, está sendo gravado, se você falar aí. A assessoria da governadora acabou de falar que está com um problema de agenda. Né? Todos os candidatos têm uma agenda muito cheia. E aí foi pedido que a gente fizesse essas perguntas direto para que ela concluísse que o nosso vice-governador ficaria aqui para responder todas as demais questões. Né? Então, peço só um pouco de compreensão em relação a isso, para que a gente também atenda. Eu encerro, então, me despedindo de vocês, dizendo o seguinte: eu defendo todas as proposições do senhor, todas. Por isso que eu quero assinar em branco tudo. Levem pronto que eu lá no Senado vou encaminhar. Então, para sermos breve, eu vou fazer as duas últimas perguntas diretamente, né? A primeira é em relação ao secretário de Segurança. Hoje nós vivemos um momento que o secretário de Segurança é realmente uma rainha da Inglaterra e não cumpre a sua função. Se a senhora pretende importar também um secretário de Segurança ou utilizar os quadros do Distrito Federal. E a última pergunta é em relação ao Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional, o próprio Tribunal de Contas da União, identificou que ele está sendo ilegalmente contingenciado os recursos para as forças de segurança. Né? E nós não participamos da gestão do Fundo Constitucional. Nós, inclusive, vamos ingressar em juízo, né, para questionar decretos que possibilitam o secretário de Fazenda fazer esse contingenciamento, né, por interesse do Distrito Federal, descumprindo a lei orçamentária da União relacionada à Polícia Civil. Como a senhora vê essa questão do Fundo Constitucional, dos contingenciamentos e do secretário de Segurança? Bom, deixa eu voltar à Casa Militar. Se não ficou claro, vou dizer que realmente eu compartilho dessa opinião de vocês, que nós devemos ter a representação da Polícia Civil também dentro da Casa Militar. Isso é certo que nós faremos isso, falando assim com muita objetividade. A segunda pergunta diz respeito a secretário de Segurança. Não, nós não vamos importar ninguém. Graças a Deus não tem nenhum partido que tenha perdido a eleição em algum lugar e queira importar as pessoas para assumir cargos aqui, para fazer pressão em nós. Mas mesmo assim, a minha opinião, a gente tem aqui pessoas altamente qualificadas e nós escolheremos aqui do Distrito Federal. Essa é a nossa posição, pode ter certeza disso, nem da Polícia Federal, nem do Exército. Nós vamos olhar aqui dentro da Polícia Civil e dentro da Polícia Militar para podermos escolher o nosso secretário de Segurança. Uma pessoa que já conhece a cidade e que não vai passar 6 meses para entender a cidade para depois começar a nos ajudar a fazer a segurança pública daqui. Com relação ao Fundo Constitucional, pode ter certeza que, como você viu aqui, eu tenho o costume de trabalhar em equipe. E com transparência. Transparência vai ser um quesito importante do nosso governo, uma prática do nosso governo. Então, não tem problema nenhum, convido para que o sindicato, se eleita, possa indicar um representante para fazer o acompanhamento da execução orçamentária. Agora, as decisões serão nossas, porque compete ao governador tomar decisão. Né? Então, nesse ponto, eu não abro mão daquilo que me foi delegado, se eleita pela população do Distrito Federal. Convido toda a categoria para poder fazer a indicação de representante, para acompanhar, para ver a transparência, para ver aquilo que nós estamos fazendo, que é o que for o possível dentro do fundo e dentro do próprio orçamento do Distrito Federal. Mas as decisões serão de governo, serão da governadora, né? E eu acho que é isso que eu tenho para falar. Mas dizer que a instituição é muito importante, reconheço a importância, o valor da instituição, a capacidade da instituição, sempre foi a melhor polícia do Brasil e quero que continue sendo. Nós vamos valorizar, vamos estar em diálogo permanente com os senhores
E temos aqui toda uma equipe de governo, que nós estamos trabalhando em equipe, todo mundo muito sintonizado, tão sintonizado que eu não sabia quais seriam as perguntas, e deleguei para que os componentes da minha chapa pudessem responder, porque tenho absoluta confiança do que eles vão falar são exatamente a minha opinião. E dizer que, mais uma vez, o governo será compartilhado por mim e o Alírio. Eu tenho o maior respeito pelo Alírio e tenho certeza que ele tem até uma estufa maior do que eu para ser candidato ao governo. Eu tive a felicidade de estar um pouquinho só à frente dele da pesquisa e nós fizemos um pacto. Agora, esse pacto cada vez nos une mais, nos torna hoje mais do que colegas de uma coligação. Hoje, eu e Alírio, eu posso dizer que nós somos amigos, somos quase irmãos de fé, porque nós temos nos nossos propósitos de governo muito bem aliados, muito bem construídos, e eu tenho certeza que é no sentido de nós elevarmos a autoestima não apenas dos policiais civis, mas de toda a população do Distrito Federal. Nós temos essa missão aqui. Eu, Alírio, Everardo, Pablo, o Miguel e todos os outros que estão conosco, é de fazer o Distrito Federal, como capital do Brasil, ser reconhecida por todos os brasileiros como uma capital que tem avanços, que tem uma proposta para que a população de todo o Brasil tenha o que seguir. Nós queremos ser assim, um farol para iluminar e para mostrar que nós teremos as melhores práticas. E eu conto com isso, com a Polícia Civil, para que nós possamos começar pela Polícia Civil, falar, nós temos as melhores práticas, siga-nos, porque vocês estarão no caminho certo. Esse é o caminho do Distrito Federal, esse é o caminho que eu desejo, que o Alírio deseja, que o Everardo, que o Pablo e que o Miguel desejam. Eu tenho certeza que é o Distrito Federal, que a Polícia Civil todos, que todos os senhores desejam. Venham conosco, pode apostar na gente, pode votar 90 com gosto, que os senhores se serão honrados com isso. Eu estou com outro evento grande da categoria da saúde também. Já estão com 350 pessoas lá, toda hora me passa um bilhetinho, já recebi tanto bilhete aqui que eu vou sair, mas deixo o Alírio aqui e vocês podem ter certeza. Aquilo que o Alírio se comprometer, eu assino embaixo. Está tudo combinado entre a gente, já discutimos muito a Polícia Civil, aliás, de tudo que tem aí para o governo para ser feito, o que nós mais discutimos foi Polícia Civil. Foi o primeiro ponto da nossa união. E que, portanto, eu tenho certeza que nós vamos cumprir tudo isso. Muito obrigada. Governadora, muito obrigado pela atenção. Nós desejamos sucesso na empreitada. Pessoal, vou ficar aqui um pouquinho. Eu queria, enquanto a governadora sai, fazer as considerações finais, fazer algumas observações. Primeiro, agradecer a ela por... Não foi fácil de chegar até aqui, porque a agenda está bombada, graças a Deus. A gente se coloca nesse momento, segundo as pesquisas dos outros e não nossa, na primeira colocação. Então é importante a gente fazer uma análise política também do que está acontecendo. E eu queria tomar a liberdade de fazer isso com vocês aqui. Antes de mais nada, todos sabem que eu sou policial civil. Volto a insistir, eu recebo por aqui, sempre optei para receber pela polícia, em todos os mandatos que eu tive. Pode ir lá na Câmara Legislativa que você vai ver lá o ofício, porque vocês são constitucionalistas, sabem que quando você é eleito para um cargo eletivo e tem uma função concursada, você tem que fazer a opção por um e por outro. Eu sempre fiz pela Polícia Civil. Pode pesquisar também no próprio RH, vocês vão ver isso. Então eu quero falar de policial para policial com vocês. Nos últimos 4 anos, eu me posicionei politicamente numa situação para tentar recuperar a cidade. Errei profundamente em não conseguir deixar claro para a categoria que o Hollenberg era nosso inimigo. Tentei de todas as formas. Não o apoiei. Fiz oposição, fui para o segundo contra ele, a Débora sabe do que eu estou falando, o Kleber sabe do que eu estou falando. Tentei avisar que esse cidadão não gostava da gente. Fui deputado com ele por 4 anos. Tentava ao lado dele. Conheço como poucas pessoas. Ele não gosta de polícia. Não gosta da Polícia Civil. A prova está aí. Infelizmente, fracassei e o nosso segmento, a maioria dela, apoiou o Hollenberg na eleição passada. Estou errado o que eu estou dizendo aqui? Me sinto culpado, mas tentei fazer o meu trabalho.
Fiquei 4 anos sem mandato, 3 anos e meio, e fui construir uma nova carreira partidária, e a todo momento fui tentado para ser secretário desse cidadão e não aceitei, quero deixar claro. Agora, quando a gente resolveu montar uma nova chapa, ele me chamou novamente, fez novamente proposta e não aceitei. O PTB, aonde eu estou, não se vende. Não faço política por dinheiro, faço política por ideal. Quero deixar bem claro. Agora vamos recapitular o que está acontecendo na nossa cidade, e aí a gente tem que ser sincero, nós somos policiais. A gente não trabalha com a emoção, trabalha com raciocínio. Qual foi a primeira pessoa que cortou a nossa paridade aqui no Distrito Federal? Qual foi o primeiro governador? Cristóvão. Qual foi o governador que trouxe de volta a nossa paridade? Você sabe de quem é o suplente do doutor Everardo? Você já sabe disso? A esposa do Roriz, porque ele não tem condições. Sabe qual é a chapa que a família Roriz apoia? Chapa Eliana Pedrosa Lírio Neto. Qual foi o segundo governador a cortar nossa paridade? Quem foi que apoiou o Hollenberg e estava no governo até abril? Vamos ser claros, vamos trabalhar com Rogério Rosso. Pega os jornais. Em abril, Rogério Rosso ocupava a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o vice-governador da chapa dele. Ficou até abril. E agora diz que é oposição. Se desculpem. A gente tem que desabafar também. E tem que ser com raciocínio, não com emoção. Agora vem dizer que vai pagar no primeiro dia, ficou 3 anos e meio no governo e não fez pressão para isso? Não se posicionou como deputado federal? Tinha liderança, era líder do PSB, do PSD no governo federal, amigo. Ou estou errado o que eu estou dizendo aqui? Novamente, as principais pessoas, você, claro, que nos ajudaram, estão nessa chapa de cá. Na chapa Eliana Lírio. Então nós temos que ter o raciocínio lógico. Não estou dizendo que o sindicato tem que se manifestar, acho que o sindicato não tem que ter posição política, ele tem que dar liberdade das pessoas virem aqui e discursar e apresentar sua proposta, e estou disposto a fazer um debate, inclusive, com eles. Venham aqui a hora que você quiser, eu quero que ele diga para mim que não estava até abril no governo, que não ocupava a secretaria, se o Arthur Bernardo, que é o principal assessor dele, não era secretário de Justiça, que o senhor Renato Santana não era o vice-governador, que ele não foi o grande articulador da chapa do Hollenberg. Quero que ele sente aqui e me diga isso, que não foi. Ou quem faz política aqui na cidade não sabe do que eu estou falando. Ou não foi isso. Se alguém levantar aqui e souber que não é, pode falar. Vamos ser sinceros. Agora é muito fácil chegar e falar que vai pagar a paridade no primeiro dia de governo. Se teve 3 anos e meio junto com o governador e não forçou isso. É muito fácil. O principal apoio do governo era o PSD na eleição passada e é ainda. Voltando novamente à nossa situação atual. Nós temos uma chapa totalmente formada por pessoas compromissadas com a nossa instituição. Isso não significa que a gente não vá apoiar as outras instituições, até porque ninguém é governador só de um segmento, de uma corporação. Nós vamos ser governador de todo o Distrito Federal. Então, às vezes, eu recebo mensagem no meu celular de alguns colegas nossos, inclusive delegado de polícia, falando assim, mas a PM recebe auxílio moradia. Que a PM recebe isso. Ele recebe soldo, amigo. Soldo, e tem gratificações. Gratificações que não vão para a aposentadoria quando você se aposenta. A gente tem que ser inteligente. Nosso projeto é ter a paridade. E, se possível, de uma forma definitiva, que é o que nós estamos assumindo um compromisso com vocês, com a diferença, chamando já para a transição de governo. Para a transição, para construir o documento. Achar a solução jurídica, apresentar toda a documentação necessária para ser apresentada a carta corretamente, a correspondência corretamente no primeiro dia de governo para encaminhar. Duvido que alguém tenha feito uma proposta igual a essa. E se fizer, isso foi orientação de companheiros nossos, dentro da nossa chapa, que foram até lá e sabem, eles estão aqui, sabem o que eu estou falando. E nós aceitamos na hora. E tenho certeza que essa proposta foram feitas para os outros. Eu tenho certeza. Tenho certeza que foi feita. E qual deles aceitou? Porque realmente quem está decidido a fazer quer documentar tudo. E aí, por último, gente, eu queria pedir a vocês uma coisa. A nossa luta é muito dura. Nós temos o menor tempo de televisão das chapas que têm possibilidade de vencer, estamos em primeiro lugar, temos o menor recurso, estamos na frente crescendo. Não fizemos conchavo com nenhum empleiteiro e não queremos. Nós temos um acordo de fazer um governo diferente. Nós vamos fazer um governo diferente. Chegou a hora de mudar a política no Brasil. E podemos começar por Brasília. Nós não vamos fazer acordo com o empleiteiro para entregar asfalto, recapeamento que 2 anos depois vira farofa. Nós vamos exigir obras públicas com qualidade, com garantia de 5 anos, como a lei prevê. Vocês podem ter certeza, vocês vão ver um governo diferente.
um governo que quer apresentar resultado. E quando eu disse na televisão, nas mídias sociais, que nós queríamos fazer um governo baseado na segurança pública, na Polícia Civil, não quer dizer que a gente vai valorizar, não vai valorizar a PM. É porque nós temos convicção que somente a punição, a verdadeira punição ao criminoso é que vai nos permitir a paz social. Porque hoje, na situação em que nós estamos, vamos ser claro com vocês, com um número de mandados de prisão a ser executado, não executados, o índice de reincidência das pessoas que estão cometendo crime na cidade, porque tem certeza que não serão punidas, é muito grande. A partir do momento que a gente abriu o presídio, tem 6.000 presos do regime semiaberto dentro do sistema fechado. Nós vamos abrir 500 vagas lá, nosso projeto é esse, vamos abrir 500 vagas, tirar, botar no galpão, botar para trabalhar e vamos executar 500 mandatos de prisão mais perigosos da cidade, com as equipes. A partir do momento que eles começarem, e vocês sabem o que eu estou falando, começar a perceber que a gente vai recolher, eles vão embora daqui. Estou errado no meu raciocínio ou não? Eles vão embora, amigo. Nós sabemos como é que funciona. Você sabe que o criminoso, ele transita pelo país. Ele transita pelo crime e transita pelo país. Onde ele vê que a coisa está firme, o que vocês não vão ver é o secretário de Segurança de Brasília ligando para Goiás para pedir para Goiás maneirar. Vai dar o contrário. Eles vão ligar aqui e pedir para a gente maneirar aqui. Porque nós tivemos o dissabor da secretária ligar para Goiás e pedir para o secretário de lá maneirar porque os vagabundos estavam vindo para cá. Ou não foi isso? Vocês não viram isso? Quero só pedir uma ajuda a vocês. Aqueles que estiverem interessados em nos ajudar um projeto diferente, que tem compromisso com a polícia, converse com os companheiros. Fale do que eu estou falando aqui agora. Fale de procurar o raciocínio. A palavra na campanha é fácil. Promete-se o que quiser. Olhe as ações das pessoas, se condiz com as palavras. Se tem sentido o que você está falando com a história da pessoa. É muito fácil falar agora que vai pagar a paridade. Até o Hollenberg, como disse o Pablo, está dizendo que vai pagar. E o que foi feito, então, com quem estava no poder nesse momento para exigir essa paridade? Com quem foi conivente com a eleição dele para exigir a paridade? Você acha que Cristóvão vai defender a gente para a paridade? Ou o doutor Everardo é quem vai defender? Alguém aqui tem dúvida? Eu não tenho a menor dúvida. Cristóvão, fiz parte do governo Cristóvão, eu sei como nós perdemos a paridade, amigo. Eu era administrador do Guará. Estava numa reunião e o senhor Márcio Baiocchi, que era presidente era secretário de institucional, não sei se vocês lembram que era um líder dos professores, falou assim, não é possível um policial ganhar mais do que um professor. No dia seguinte, o Cristóvão cortou o nosso GOE. Saiu até nos jornais isso que eu estou falando para vocês aqui. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Aonde está o Cristóvão hoje? Qual a chapa que ele está? A chapa que o Simpol tirou hoje, que vai apoiar? Vocês sabem disso? Ué, não foi o que o Simpol falou que vai apoiar hoje? Não está nos jornais? A imprensa acabou de me ligar. Por isso que eu estou fazendo desabafo. Eu não vejo sentido no sindicato, eu quero deixar claro, não vim aqui pedir posicionamento, eu sou sindicalizado, não tem sentido o sindicato apoiar um candidato. O sindicato tem que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, o debate. O debate, para que a gente tenha a oportunidade de vir aqui esclarecer as coisas. Inclusive, se quiser, o debate tete a tete, amigo. Não tem dificuldade de vir aqui dizer para o Rosso que ele apoiou o Hollenberg, não. Eu não tenho dificuldade para vir aqui dizer para o Cristóvão que ele tirou nosso GOE, não. Que ele não gosta de polícia e que ele disse que um professor não podia ganhar menos que um policial civil. Quero ver ele sentar aqui e dizer na minha cara que ele não falou isso. Eu quero ver o Rosso sentar aqui e falar para ele que não apoiou o Hollenberg na eleição passada e que não ficou no governo até abril. Se beneficiando do governo, agora sai e diz que é oposição, pô. A verdadeira oposição ao Hollenberg chama-se Eliana Pedrosa e Alírio Neto. Ficaram 3 anos e meio. Na campanha passada, fazendo campanha contra ele, tentando esclarecer o perigo que ele era para nós, e 3 anos e meio batendo nele, nas mídias sociais, pagando do meu bolso. Criando personagens. Muitos de vocês recebiam minhas mensagens. No tal de Babico, que eu fazia para desmoralizar isso, que esse cidadão tem que ser desmoralizado. Isso não é o Pinóquio, não. Isso é um estelionatário, amigo. Você vai ver o que nós vamos fazer com esse cara. Só para concluir, eu quero dizer o seguinte, nos ajude, converse com os parceiros, você está convencido que a Eliana Lira é melhor, que Pablo é melhor, que Miguel é melhor, que o doutor Everardo, converse com os colegas da delegacia. Vamos sair dessa passividade, ou nós vamos engolir de novo. Vamos lá, amigo, vou ser sincero com vocês, vamos ser claros. Você não pode imaginar que uma pessoa que gosta de substâncias que são proibidas gosta de polícia, amigo. Eu estou brincando aqui, estou falando sério mesmo, Reflita, pense. Não tem sentido, porra.
Não tem sentido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele está aqui para responder qualquer coisa. Ah, quer dizer mais, hein? Isso aqui não foi conversa, não. O governo é compartilhado mesmo. Essa chapa Eliana Pedrosa, modestamente, só existe porque nós fizemos um pacto. E meu partido tem a maior parte do tempo de televisão e a maior parte do Fundo Constitucional. Tá? Isso aí, quem pesquisar, quem sabe de política, sabe o que estou falando. Nós temos um acordo e ela fala isso em todo lugar. Não é porque eu exijo, não. Ela fala do coração dela. Ela tem uma imensa gratidão. A chapa Eliana só existe porque o PTB, o meu partido, se uniu a ela. Quem entende de política sabe o que eu estou falando. E eles tentaram me tirar aqui de todos os jeitos. Ontem mesmo tentaram me tirar. E fica toda hora falando que eu estou brigado com ela. Que é uma besteira. Um absurdo. Eu nunca fui tão bem tratado. Minha esposa, minha família adora essa mulher. Passou a adorar, tanto que ela me trata bem. Em todo lugar ela chega e fala isso aqui, não é, Pablo? Que ela vai botar duas mesas dentro do gabinete. Fala ou não fala? Em todo lugar. Até eu me sinto muito à vontade em relação a isso. Quando eu entrei para o PTB, eu entrei com a ideia do quê? Alírio governador. Aí quando ele se uniu à chapa, eu sentei com ele e falei, Alírio do céu, eu estou apostando em você. Ele falou, Pablo, não se preocupe, esse governo vai ser dividido. Porque a Eliana, eu conheci a Eliana, é uma mulher de palavra e ela disse que a mesa vai ficar lado a lado. Então, gente, nós não temos... O que a gente tem que fazer? Esse desabafo que o Alírio fez aqui é o mesmo desabafo que eu faço. Ele foi o primeiro e único dos pré-candidatos que assumiu o compromisso com a nossa paridade. Ele é a pessoa que está do lado da Eliana. Eliana vai ouvir questões sobre segurança, é com esse homem aqui, que é um delegado de polícia. Como ele mesmo disse, ele recebe pela casa, pela instituição. Então o que ele disse é o que a gente tem que fazer. A gente tem que arregaçar as mangas, ir na delegacia onde nós trabalhamos e convencer a categoria que o melhor para a Polícia Civil está aqui, essa chapa aqui. Então, assim, como ele disse, ele sempre é muito bem tratado pela Eliana. Eu já fui em vários comícios em relação à candidatura da chapa. Sempre ela diz, o governo será dividido. Então, é a chance de nós termos um delegado governador, gente. Qual a oportunidade que a gente já teve desse nível? Nenhuma. A gente já teve uma oportunidade dessa? É a primeira vez que nós estamos ali, ó, na boca para conseguir fazer exatamente isso. Colocar um delegado com poder de ser governador. Ele não vai ser igual o atual vice. Ele não vai ser. Ele vai comandar lado a lado com a Eliana. Então, assim, eu conclamo toda a categoria para se juntar à nossa chapa e a gente conseguir aí resgatar a nossa dignidade, que ninguém aguenta mais. A Polícia Civil, você vê os policiais civis, eles olham de cabeça baixa. Não conseguem nem olhar olho no olho. Da forma que nós somos assim, sucateados, tanto em relação ao salário, quanto em termos de equipamento, como o Rafael disse. Tem o quê? 6 anos que a gente não recebe viatura. As delegacias, o efetivo, eu entrei na polícia dia 1º de fevereiro de 99. Hoje o efetivo é menor que aquela época e a população é quase 3 vezes maior. Então nós temos que fazer, nós temos que arregaçar as mangas e partir para a luta. Não é só ficar, nós somos só contra o Hollenberg. Não, nós somos Eliana e somos Alírio. Nós temos que assumir esse compromisso, que só dessa forma nós sairemos vitoriosos e eles vão ter esse respaldo. A Polícia Civil vestiu nossa camisa. Então esse pedido eu faço do coração, cada um de vocês, que reflitam e vistam a mesma camisa que nós estamos aqui, gente. Obrigado. Doutor Alírio, boa noite. Laércio, não precisa nem me apresentar, mas... Boa noite, Pablo, tudo bom? Bom, a pergunta que eu vou fazer é bem objetiva, né? Mas eu de antemão, eu acho muito importante, já foi dito que vai se seguir uma lista tríplice. Eu disse isso quando o outro candidato estava aqui, os outros dois, e vou voltar a dizer, e colocar para a categoria, porque isso é uma assembleia também. Para que essa lista, está ouvindo agora? Para que a lista tríplice, ela, se possível, siga uma sabatina também. Para que os colegas possam ter noção exatamente em quem eles vão votar. Para que ele apresente um plano de gestão, um plano de segurança pública a ser aprovado pelos senhores, mas que isso seja colocado para reflexão. Por quê? Para que não seja um grupo A, um grupo B, um grupo C, e seja colocado de público. Exatamente como os senhores estão fazendo aqui. Para que a gente realmente tenha representatividade. O segundo ponto que eu queria colocar
E o senhor disse muito bem a questão da racionalidade de constitucionalista. E como nós estamos na Assembleia, doutor Rafael, eu peço vênia ao senhor para falar que eu levei essa mesma pergunta uma pessoa que é bacharel em Direito e eu fiquei muito decepcionado com a resposta. Não vou falar por uma questão de respeito, mas é incrível como é que a pessoa pode chegar ao ponto de, às vezes, deixar de lado o que diz a Constituição, o que diz a legislação, para uma situação fática que, na verdade, não existe. Que é o quê? É o termo circunstanciado. Porque por trás do termo circunstanciado está a vontade de aniquilar as atribuições institucionais que são garantidas à Polícia Civil, às polícias civis. Então, hoje nós temos o quê? Inclusive, o Judiciário chancelando, é uma pena que o doutor Vereador não pôde, para a gente também debater isso, e o Ministério Público, que, em tese, tem que fiscalizar a lei. E, no entanto, a gente está tendo o termo circunstanciado sendo feito pela Polícia Militar, pelo DETRAN agora, que nem sequer é questionável se é ou não autoridade policial. E por trás disso vem um ciclo completo. E, no entanto, eu ponderei e coloquei que em 2009, na ADIM, proposta lá no estado do Paraná, em 2009, o plenário do Supremo julgou que é inconstitucional a Polícia Militar lavrar. E eu entendo que a gente vai tratar de segurança pública com a Polícia Militar também. Ela é importante, mas cada um dentro da sua atribuição. Em 2012, o ministro Luiz Fux citou o precedente, e agora em 2017, uma outra ação proposta pela Depol Brasil, e o ministro Fachin deixou de lado. Mas por que eu coloco isso? Porque é um ato que numa canetada, podia muito bem o chefe do executivo chegar e falar: comandante da PM, não se lavra o TC mais. Numa canetada, e o comandante vai obedecer. Vai obedecer. E outra coisa, o argumento que eu ouvi, argumento fático que não procede. Um argumento de quem desconhece a Polícia Civil e vem na nossa casa trazer um desrespeito para a categoria. Desculpa, doutor, mas eu acho o que foi colocado aqui, que nós vamos analisar a situação fática e tal, e ainda defender o ato da Corregedoria de Justiça, e eu falo porque não estou ofendendo ninguém. Corregedor de Justiça, numa canetada, tirou, não vai nem para a delegacia mais. E a mesma coisa acontecendo com o uso de droga. Os reagentes já estão fazendo ali os reagentes para poder fazer o TC de trazer, até a licitação que está bem acima, né? Então, eu vou pedir desculpa às delongas, mas que a gente possa realmente, não só a paridade, Excelência, mas também o quê? Uma lei orgânica, um plano de carreira, onde nós vamos ter meritocracia, nós vamos colocar a questão da antiguidade, merecimento, porque nós temos muito a fazer. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Aqui. Vê só, você quer falar também? Pode falar. Gente, deixa eu colocar as coisas claras aqui para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Para ficar muito claro. Se você procurar nas redes sociais, né, o primeiro vídeo que eu falei sobre paridade, muitos aqui receberam, né, eu falo sobre isso, claramente. O nosso projeto de segurança pública, volto a insistir, passa pela Polícia Civil, logicamente precisando da Polícia Militar. Né? Quem tem o poder, realmente, quem é o presidente realmente do inquérito, quem tem que conduzir todo o processo é o delegado de polícia, é a Polícia Civil, amigo. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso aí é a minha carreira. Agora nós temos que ter habilidade. Nós temos que ter habilidade para chegar até isso. Porque nesse momento nós estamos no processo eleitoral. E ficou claro que nós temos uma candidata a governadora, que respeita o seu candidato a vice, que reconhece que vai ter uma gestão conjunta. Então, na hora certa, no momento certo, nós vamos falar sobre isso. Fique tranquilo. Né? Com relação à lista tríplice, a questão do debate é a questão interna do sindicato com vocês. Eu não posso, o governo não vai entrar nesse processo. Vocês é que tem que decidir se vai ter debate, como é que vocês vão apresentar a lista tríplice. Aí a gente pode até tentar regulamentar isso lá na frente, né, se você quiser. Tá? Mas eu acho que é muita interferência já. Acho que a categoria tem que sentar e discutir como vocês querem. Tá? Hoje, inclusive, o Benito me ligado do jornal perguntando se o Benito ia ser o diretor da polícia. Eu falei, não, vai ser muito mais do que diretor da polícia. Né? Na verdade, nós vamos usar vários colegas nossos aqui. Gente, aonde eu estive, eu levei vários colegas para trabalhar comigo. Vamos ser claro. É só se observar, inclusive os aposentados. Vamos usar vários colegas aqui. Inclusive, quando eu cheguei, eu tinha essa preocupação em relação ao Alírio. Eu fui perguntar. Vem cá, como vai ser tratada a Polícia Civil? Na primeira conversa, foi ou não foi?
Ele falou assim, tem o colega A, B, C, D, que eu quero trabalhar comigo. Se eu virar governador, vai estar no meu gabinete. Então vai ser muito melhor que trabalhar na Casa Civil, vai estar do lado dele. Então, assim, esse é um compromisso. Ele falou os nomes para mim. E são colegas que trabalham, são colegas respeitados dentro da instituição, gente. E com relação ao gabinete militar, Casa Militar, nós vamos criar, como o nosso governo quer copiar muito o que era de bom do Roriz. No governo Roriz tinha o gabinete institucional, vocês lembram disso? Nós vamos fazer a mesma coisa, parceiro. É a Débora. É mesmo. Nós vamos fazer a mesma, a nossa proposta é a mesma. Tá? É só ser inteligente, a hora certa, o momento certo, nós vamos levar. É um governo que nós não vamos excluir. Veja bem, eu não estou preocupado, eu acho que a fala do Miguel foi interessante. Claro que eu não acho que um coronel tem que ganhar 1 milhão. Né? Não estou preocupado que ele ganhe bem. Eu quero a paridade, quero que ela seja automática. Para nunca mais se falar nisso, você nunca mais virar refém de governador. Como nós vamos fazer isso? Vou ser o coordenador do governo de transição. Estou falando para você pergunte a ela. Serei o coordenador do governo de transição. Estou convidando vocês para estar lá comigo. Eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu preciso, já falei para vários companheiros, vou levar vários companheiros para estar comigo lá. Eu não dou conta, meu irmão. Eu não sou louco, não. Eu sou uma pessoa que delego, não sei se você tem essa informação. Delego a autoridade e cobro. Aquilo que ele falou, precisa ter a régua. Tá? Tudo que você falou aqui nós concordamos. Precisamos ter uma polícia bem remunerada, precisamos ter a meritocracia, concordo com você plenamente. Né? A minha marca é muito forte disso na hora, se você pesquisar, tenho orgulho disso. Tá? Precisamos ter a nossa instituição respeitada, mas segurança pública se faz com a polícia como um todo. Prevenção e repressão. Mas hoje, Brasília está precisando de repressão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Não tenho a menor dúvida disso. Hoje a gente tem uma sociedade frouxa, as pessoas são julgadas e a pena não é executada. Já é difícil chegar ao final. Né? E outra, eu quero dizer para o senhor, doutor, que eu paguei muito caro na minha vida pública por falar muitas verdades com relação ao Ministério Público. Não sei se vocês acompanham. Eu sou perseguido pelo Ministério Público, eles tentam me achar e não acham, porque eu não fiz nada, irmão. Eu respondo processos que você não tem ideia que nenhum ser humano responderia. Porque eu sempre disse, o Ministério Público e o Judiciário no Brasil é uma caixa preta. É uma caixa preta. Dos 50%, 70% dos homicídios esclarecidos aqui no Distrito Federal, não chega a 8% ao final do cumprimento da pena. Esse período de transição até o final, ninguém tem uma avaliação. Mas a sua delegacia tem uma avaliação, amigo. A gente tem outro problema também que nós vamos enfrentar lá na frente. A partir do momento que a gente resgatar a nossa credibilidade, o número de ocorrência vai aumentar o registro. E vão dizer que a gente está aumentando a violência na cidade. Porque hoje o número de subnotificação é muito alta. É alta porque a segurança pública da cidade está desacreditada. A partir do momento que nós começarmos a dar certo, vai aumentar. Nós vamos ter que ter a coragem de enfrentar isso também e esclarecer isso para a sociedade. Nós vamos sofrer um pouquinho no começo. Eu estou consciente disso. Porque a partir do momento que a gente tiver credibilidade de novo, a sociedade vai procurar a delegacia de novo. Tá? Quem sabe do que vocês sabem do que eu estou falando. Se você chegar hoje em qualquer faculdade, eu faço palestra direto, perguntar o número de pessoas que não registram a ocorrência, hoje o índice de subnotificação em Brasília deve ser em torno de 85%, amigo. Estou errado o que eu estou dizendo aqui? Pois é. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Pablo. Boa noite, doutora Lírio. Eu vejo, o tempo inteiro, a gente vê os outros candidatos, todo mundo falando da paridade. E aí eles dizem, olha, no primeiro dia nós vamos dar a paridade. Gente, isso já virou assim até, sei lá, uma historinha que todo mundo conta. E qual que é a preocupação nossa? Só relembrando, e os colegas vão se recordar que no governo Agnello, o Agnello mandou a nossa mensagem. Não mandou? Mandou. E o que aconteceu com a mensagem? Voltou. Sim, não, e ele disse o seguinte, enquanto a federal não tiver tido um aumento, vocês não terão. E a mensagem voltou. Então eu pergunto, é suficiente no primeiro dia, no segundo dia, mandar uma mensagem? Gente, é óbvio que não, não é? Não é
é claro que nós teremos o nosso aumento se nós encaminharmos simplesmente a mensagem. Então, não, veja só, então, o que nós precisamos? É dessa consciência dos candidatos, é dessa consciência de nós, delegados, de nós, policiais, que nós realmente precisamos que a pessoa que esteja à frente do governo vai fazer exatamente como nós vimos anteriormente o Roriço fazer. Ah, voltou? Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, o que precisa para a gente pagar. Precisa de uma medida provisória, provavelmente, não é? Nós não sabemos ao certo o que vai precisar, mas uma coisa eu tenho consciência, só a mensagem não será suficiente. Então, eu só queria colocar isso porque isso me angustia, ouvir falar só que vai encaminhar a mensagem, porque todo mundo pode encaminhar e isso não gerar absolutamente nada. A Cláudia tá está bom? coberta de razão, viu, gente? Gente, o que ela falou é muito importante, e inclusive para dizer para vocês o seguinte, só para vocês ficarem... A Sandra está ali, minha esposa, fecha o ouvido aí. A minha ex-esposa não acredita que eu não tenho aumento, velho, por causa da pensão. Ela fala, tem 10 anos que a pensão não aumenta, velho. Você acha que eu não vou sair do meu gabinete, vou levar a governadora debaixo do braço lá na presidência e falar, governadora, vão aumentar a minha pensão? Hã? Acho que já matou, né? Você acha que alguém mais vai fazer isso? Amigo, que dói no seu bolso, dói no meu, velho. Mas, talvez mais, que eu tenho uma pensão também, não sei se todos têm. Boa noite, Alírio. Meu nome é Christian, eu sou delegado de polícia da turma de 2009, né, estou lotado no Riacho Fundo. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da Casa Militar, né, o nosso presidente Rafael, ele falou com muita propriedade, talvez a candidata Eliana não tenha prestado muita atenção, que 370 policiais militares cuidando exclusivamente da mantença de um governador é evidente desperdício de dinheiro público. Esse é o primeiro ponto, questão do desperdício de dinheiro público. Ela falou que a nossa Polícia Civil seria contemplada, teria alguma forma de representação. Isso para a gente não é suficiente. Você colocar 2, 3 delegados de polícia num universo de 370, que vão dar uma salinha lá da limpeza lá para os 3 delegados. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que, não sei se o senhor tem conhecimento, praticamente todas as informações sensíveis do Distrito Federal são administradas pela alta cúpula da Casa Militar. Inclusive o SEI recentemente foi liberado de graça para eles. Então, eles têm essa informação sensível. Então, assim, qual é a proposta que você assume no sentido de, aí eu estou olhando diretamente aqui para o senhor, de mitigar essa força aí desses policiais militares? Porque eu, como Polícia Civil, eu vejo um verdadeiro obstáculo, né? A Casa Militar quer tudo, quer informação sensível e para a gente não tem nada. Então, eu entendo inadequado essa questão de a gente ter uma representação lá na Casa Militar. Casa Militar não tem razão de ser. 370 policiais militares para cuidar da segurança do governador é ridículo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação a lista tríplice, se o senhor vai assumir o compromisso de colocar como diretor da Polícia Civil a pessoa mais votada. Se esse vai ser o compromisso, a pessoa... Não, a lista tríplice vão ter 3. Não, o candidato mais votado, é isso que eu estou falando, Nalê. Hã? Não, eu sei, mas se tem um compromisso de assumir com a primeira... Não, eu estou fazendo a pergunta, o compromisso dele. Se ele não vai assumir o compromisso, tudo bem. Se a pessoa mais votada, mais bem votada na lista tríplice, necessariamente vai ser o diretor da Polícia Civil. E a terceira pergunta é a seguinte, em relação... Eu vi aqui o pessoal falando, gente, não vamos se preocupar com a Polícia Militar, isso, aquilo, outro. No caminho aí da campanha eleitoral, a Eliana, ela ficou meio titubeante, falou em equalização de líquido, né?
essa informação chegou, ó, a gente vai equalizar o líquido dos policiais civis com os policiais militares, daremos um tratamento igualitário. Então, assim, eu queria um compromisso em relação ao auxílio moradia. O auxílio moradia, ele em 2015, ele teve a iniciativa lá do deputado Wellington. Ele iniciou uma proposta de emenda à lei orgânica, que foi promulgada, a emenda orgânica número 90, e em 28 de 6 de 2016, ela foi declarada inconstitucional por uma ADI ajuizada aí pelo Procurador-Geral de Justiça. Se a gente quer um tratamento igualitário, eu queria ver a possibilidade do senhor firmar um compromisso, já que a paridade é matéria preclusa, do pessoal estar enviando no primeiro mês, já que só teve visto de iniciativa, que se não houvesse o visto de iniciativa estaríamos recebendo, se o senhor tem condições de firmar um compromisso aqui de auxílio moradia, encaminhando no primeiro mês para a Câmara Legislativa, que na Câmara Legislativa ela passa tranquila essa matéria. Já que o senhor poderia responder? Primeiro, não tem 370 policiais militares, são 420 aproximadamente o número flutuante. É um pouco mais, né? Tá? Segundo, eu queria dizer o seguinte, eu falei agora há pouco que no governo Roriz tinha um gabinete institucional, que inclusive a doutora Débora foi membro desse gabinete, que nós íamos seguir o mesmo formato. Não falei isso para vocês aqui agora há pouco, né? Terceiro, quer dizer que para você que nós vamos respeitar a lista tríplice. Tá? Se a lista é tríplice, a gente pode escolher um dos três. Vou deixar claro isso aí, não tem compromisso de ser o primeiro. Quarto, quer dizer para vocês que quando eu sentei com a Helena Pedrosa, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: você tem casa em Brasília? Ela disse: eu tenho. Eu falei: eu também tenho. Então a residência oficial do governador, nós vamos transformar num centro de referência para tratamento de pessoas com deficiência. Portanto, quer dizer para você que eu não concordo com o auxílio moradia para nenhuma categoria. Se eu governador, ela vice-governador não aceita, eu vou dizer para você, vou correr atrás da paridade, mas auxílio moradia eu acho imoralidade, tá, nesse momento. Não tenho esse compromisso e não vou assumir qualquer compromisso para pegar um voto. Eu tenho um compromisso com a verdade. A verdade vou trazer a paridade. Se a Polícia Militar tem auxílio moradia, se ela tem auxílio uniforme, eu não estou interessado. Eu estou interessado na paridade de forma automática. Eu não estou atrás de PM, não quero saber quanto ganha o PM. Eu quero que ele ganhe bem, que Deus o ajude, que ele seja feliz, seja muito filho, que a família dele seja feliz, e quero ser feliz. É isso que eu quero. Não estou preocupado com o PM, amigo. Vou ser sério para você. Pelo contrário, a minha obrigação como governador é tentar ajudá-los a achar um caminho que eles sejam também bem. Mas, antes de mais nada, o nosso compromisso é com a paridade. E vamos deixar claro aqui, eu sou do tempo que a Polícia Civil ganhava mais do que a Polícia Federal. Tá? Eu sou desse tempo. Tá? Ainda acho que a gente está vacilando em pedir a paridade, mas é isso que a categoria quer, nós vamos entregar. Tá? Eu vou me entregar. Mas, deixar claro, auxílio moradia, não, vamos ser claros, auxílio moradia não contempla o aposentado, o inativo. Ou estou errado o que eu estou dizendo aqui? Tá? Eu não vou buscar nenhuma conquista que não seja contemplado para todas as categorias, tanto ativo quanto inativo. Quero, com relação, a outra pergunta era Casa Militar, a última já respondi as três, tem mais algum aí? Deixa eu te falar outra coisa, Cristian, para você entender. Quem me conhece há mais tempo aqui, tem vários colegas que fizeram campanha comigo aqui. Comigo é o seguinte, eu não falo qualquer coisa para ganhar voto, não. Tá? Até peco um pouco disso na política. Você sempre verá eu falando o que eu penso. E aquilo que eu falar para você vai acontecer, velho. Tá? Você pode ter certeza que quando eu falar para você, acontece. Quem me conhece aqui sabe. Quando eu digo para você que a gente tem um governo aqui fechado conosco, com a paridade, com a paridade automática, né? Que nós vamos ter espaço, nós vamos ser respeitados, que nós vamos ser reestruturados, que a gente está disposto a fazer a reestruturação, a valorização da carreira, que a gente vai trazer o serviço voluntário, que tem na PM, que a gente vai trazer o aposentado até 5 anos que quiser voltar, temporário vai poder voltar para nos ajudar, porque nós temos um projeto de 100 dias, o governo tem um projeto de 100 dias de dar resposta, porque a primeira imagem é muito importante. Dentro dessa resposta, a Polícia Civil será contemplada rapidamente em vários projetos, que nós vamos fazer
a escola da Polícia Civil, na academia da Polícia Civil lá, que está lá em Taguatinga. Hoje mesmo, o Odir estava aqui agora mesmo, ele terminou de entrevistar, ela falou para ela lá, vou fazer, ô Ceilândia, tem uma notícia boa, vou fazer uma escola lá na academia da Polícia Civil, as vagas que sobrar vai ficar para vocês. Tá? Só para você ter ideia, presta atenção para você ver. Agora, ser claro para você, não estou, bicho, com sinceridade, não senti que você tem isso também, mas não se preocupa com o PM não, vamos correr atrás do nosso, cara, vamos ser felizes, pô. Claro, pode falar. Estou na fila, Cris. Boa noite a todos, quero cumprimentar o Alírio, cumprimentar o Pablo também. E dos que estão presentes aqui, talvez eu seja a pessoa que mais conheço o Alírio. Nós somos amigos há mais de 40 anos, né, Alírio? 40? É, há mais de 40 anos. O Alírio está velho, eu não estou tanto, eu era menino. Aproximadamente mais de 40 anos nós somos amigos. E eu quero dizer, conheço bastante as propostas do Alírio, sei da seriedade do que ele está falando, sei que sempre ele teve esse compromisso com a polícia. O que ele falou do salário não é nada diferente, foi realmente o que aconteceu, sempre aconteceu. E eu resolvi falar justamente para corrigir o Pablo, porque o Pablo é novo ainda, né, Benito? Não sabe, às vezes, alguns detalhes. Mas o Alírio já foi governador do DF, né? Assumiu o governo, né, Alírio? E aquele prédio onde está a direção-geral foi graças a um ato do Alírio na direção-geral que foi possível, porque ele que assinou aquela área, contemplando a Polícia Civil com aquela área durante a minha gestão, que nós acabamos, com autorização do governo também, começando a obra do prédio, né? Hoje todo mundo chega lá, tem uma placa e tal, mas tem um pedacinho da gente lá, né, Alírio? Então eu queria falar, era isso, que justamente, na academia também, fomos nós que começamos a obra da academia também, uma licitação. Teve muita coisa que aconteceu, o pessoal que estava sem receber as gratificações, reduzimos o interstício, né, Benito? Foi muita coisa que aconteceu e foi muita coisa graças ao Alírio quando estava na presidência da Câmara e que, como policial civil, realmente fez o que prometeu, que dá apoio à Polícia Civil, deu apoio à nossa administração e a gente não pode negar isso em momento nenhum, em tempo nenhum. Eu tenho certeza que o que o Alírio falou aqui é o que realmente ele vai procurar cumprir, é o que ele vai procurar trazer para a nossa instituição, né? Eu hoje não teria motivo nenhum para fazer discurso nenhum, né? Eu apoio o Raimundo Ribeiro, que é candidato pelo MDB, mas estou aqui para afiançar que essa chapa realmente é uma chapa que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, principalmente para a nossa instituição, que precisa que algo dê certo. Porque se a gente atirar de novo, igual nós ficamos na campanha passada, como o Alírio falou, nós fizemos campanha contra o Hollenberg, né, Alírio? Nós estávamos posicionados contra o Hollenberg, fizemos campanha contra e avisávamos que estávamos entrando numa furada, mas realmente muita gente não acreditou e está aí o resultado. Então é hora de cada um escolher realmente o que é melhor, pensar bem e na hora de votar, buscar o que existe de melhor para a nossa polícia. Então confio muito que o Alírio vai poder trazer isso para a gente. Um abraço. Boa noite, doutor Alírio, tudo bem? Fábio Michelão. Diante do compromisso da Eliana, do senhor, de respeitar a lista tríplice, nós sabemos que hoje ela é um costume, né? Não tem nada formalizado. Minha pergunta é simples. Se vocês chegarem ao Buriti, se tem a intenção de formalizar ou por um decreto ou mandar um projeto de lei para a Câmara, para deixar formalizado, para que não seja mais um costume, sim, uma coisa formal. Só te dar uma informação, quando parlamentar eu apresentei essa proposta, mas ela realmente tinha visto iniciativa, né? Eu apresentei, ela tinha visto iniciativa. A nossa proposta é fazer uma proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, tá? No capítulo de segurança pública, aprovar isso, ok? Tranquilo isso. Isso é mais certo, como diz no Piauí, mais certo que boca de bode, irmão. Alírio, boa noite, Pablo. Meus amigos, eu acho que falar aqui de paridade já foi muito bem esclarecido, lista tríplice, muitos detalhes já foram formulados aqui.
Mas a gente sempre se preocupa e talvez por isso, Alírio, que eu não deixo de trabalhar para a minha entidade. Eu já estou aposentado já há 50 anos, né? E olha a idade, olha a idade, hein? Olha a idade. Desculpa. É o cansaço, eu vou dizer por quê. Eu estou vindo de uma briga agora que vocês não imaginam. Eu completei 50 anos de atividade policial. Estou com 70 anos de idade, completei 50 anos de atividade policial. E isso me orgulha muito, Alírio, porque você já me conhece há muito tempo e eu não paro de trabalhar porque eu tenho entusiasmo, alegria e o amor de vocês. Eu acho que isso é que me anima, que me faz ter vontade de continuar trabalhando. Que eu podia estar em casa, né, junto com meus filhos, mas eu não consigo. Eu sempre brinco aqui com o Beato Benito, já cansou de ouvir isso. As minhas filhas falam, papai, no dia que você morrer vai ter que botar uma corrente lá que você vai sair para defender a Polícia Civil, né? Mas eu estou falando isso, Alírio, pelo seguinte, a preocupação que a gente tem, não só pelos os amigos que estão aqui, que sempre nos amparam, os ativos, mas uma preocupação para nós e vocês amanhã, os aposentados. Nós estamos sofrendo um problema, hoje eu estou cansado, estou desde 1h30 da tarde no STJ, acompanhando um processo de licença-prêmio e pecúnia que o governador mandou suspender. Então eu realmente cansei muito porque nós já tínhamos perdido a primeira etapa, entramos hoje com embargos de declaração e praticamente o nosso projeto ia ser votado em bloco. Conseguimos com muito sacrifício, com os três ministros do Ceará, com o ministro do Rio Grande do Norte e com o ministro Benedito Gonçalves, aqui de Brasília, conseguimos fazer uma coisa que é difícil, a Arlete sabe, advogado, que tirar votação de embargo, declaração e não votar em bloco. Fizemos um destaque, conseguimos fazer um destaque, tiramos do bloco de maneira geral e, como destaque, tanto o ministro Napoleão como o ministro Benedito já fizeram uma pequena sustentação, mas o Benedito, talvez com a esperteza que ele sentiu lá, porque estava dependendo só de um voto para nós voltarmos na nossa situação, ele pediu vistas. Então, com isso, nós podemos ganhar mais tempo e fazer até um trabalho maior em cima de um ministro, que eu acredito que com esse nós possamos voltar à nossa situação. Então, eu estou fazendo essa divagação, essa observação, porque é muito chato, Alírio, nós chegarmos onde nós chegamos, apesar do carinho que a gente tem dos amigos, da família, e encontrar um governador que não sabe a história da polícia, não sabe o que é os colegas que já foram, né, que sofrem, e que, lamentavelmente, suspende uma licença-prêmio daqueles que estavam recebendo. Então, eu pergunto para você, Alírio, se você pode, eu tenho quase certeza, mas eu quero perguntar isso de público, tem muitos colegas aposentados aqui, que essa licença-prêmio e pecúnia não precisa de decisão judicial. Eu acredito que nós podemos partir para uma decisão administrativa, como foi feito no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte que nós temos, através de uma sessão administrativa, por um voto do ministro Dias Toffoli, ele mandou pagar todos os funcionários do STF, estabelecendo o princípio da prescrição. Que a prescrição é a partir do momento que você tem conhecimento do seu direito e não por essa palhaçada que estão fazendo conosco aqui, dizer que nós perdemos o prazo de prescrição. Então, eu perguntaria para você, também eu tenho certeza que o relacionamento de você com a Eliane é muito forte, eu sei disso, que mantenha esse compromisso, que logo não só com a paridade, como foi falado aqui, tantos colegas, outros governadores, candidatos já vieram aqui falar a mesma coisa, mas eu estou lançando para você, como amigo que eu tenho, que se você assume o compromisso, logo no início do governo, não só escutar a Procuradoria não, porque se escutar a Procuradoria nós não vamos ganhar. Porque, lamentavelmente, o procurador, o consultor jurídico do governador é um procurador. Então ele segue a linha da Procuradoria e não vai nos fazer, o Benito sabe disso muito bem, que na vez passada o consultor jurídico não era procurador e fez esse trabalho para nós. Então eu queria saber se existe essa vontade, eu tenho certeza, mas eu quero deixar de público, que possa ser feito logo no início do governo, um decreto do governador que restabeleça o direito da licença-prêmio e pecúnia para aqueles que merecem. Muito obrigado. O Paulinho quer me complicar mesmo hoje, viu, velho? Você esqueceu que eu estou na lista lá para receber, pô? Você quer me lascar mesmo hoje? Gente, a ideia seria, enquanto o que a doutora Cláudia falou é verdade, nós vamos encaminhar a correspondência, ela leva um tempo para ser aprovado.
Até porque tem que ser votado no Congresso, se não for medida provisória. Enquanto isso, nós vamos buscar causas e ganhos que a gente possa amenizar a nossa situação. Entre elas, a licença-prêmio, a situação do BRB, que temos várias pessoas comprometidas no BRB, já foi conversado com ela, não só para a Polícia Civil, mas o servidor público do Distrito Federal foi quem encarregou o BRB nas costas em todo esse tempo. E hoje muitos servidores são refém de empréstimos dos consignados e não conseguem nem negociar suas férias, o seu imposto de renda, né, antecipado, não pode receber o 13º antecipado. Então a ideia é renegociar as dívidas também, procurar beneficiar isso, porque a Polícia Civil tem muita gente nessa situação, beneficiar, trazendo renegociando a dívida com um juro que seja o menor do mercado, o mais baixo que a gente encontrar, forçar o BRB a reconhecer nós, servidores públicos, e dar uma chance para que a gente se recupere, né? Buscar esse tipo de vantagens que nós estamos conversando aqui, e volto a insistir, para que a gente possa se recuperar, que nossa situação é emergencial. Eu vou ser sincero, tenho uma amiga aqui que estava conversando aqui agora há pouco, ela falando que tem um colega nosso, e aí eu peço até reserva, vendendo balinha no ponto de ônibus, não sei se você tem notícia disso. Colegas trabalhando de Uber, né? Eu tenho conhecimento disso. Então a gente tem que buscar uma situação emergencial. E o que aquilo for possível de saídas jurídicas como essa, nós vamos buscar. E te informar, Paulinho, que a sua sapiência, por coincidência, eu e o doutor Everardo, hoje, antes de vir para cá, estávamos sentados com ela e falamos exatamente sobre essa coisa do consultor jurídico ser independente da Procuradoria. Para que a gente tenha alternativas, que o mundo jurídico permite contraditório sempre. Né? E se a gente botar só um sentido na consultoria jurídica e na Procuradoria, a gente não tem essa possibilidade de analisar alternativas. Tá? Isso foi conversado com ela hoje. E quando eu me refiro em possibilidade de nós estarmos em outros espaços do governo, e aí eu falo nós, policiais civis, é pela qualidade que a gente tem de achar essas alternativas, de mostrar, né, aquela história de que, né, nós sabemos, você sabe muito bem, diz que teve um concurso para contratar alguém para ser advogado do escritório. Você conhece essa história, Paulinho? Aí pediram, aí sentaram e falaram, para fazer uma petição sobre Cristo. Aí o cara levantou, é a favor ou contra? Pode dispensar do resto, você está contratado. Se eu quiser falar contra a licença aqui, eu falo. Se eu quiser falar a favor, eu acho. O jurídico permite o contraditório, o direito permite esse contraditório. Então a gente tem que ter essa saída para a governança. Eu não posso estar na mão só da Procuradoria. O consultor jurídico é uma alternativa. Nós, historicamente, do movimento sindical, do movimento associativo aqui, sempre buscamos essa alternativa. Né, o saudoso Benjamin Roriz nos salvou muito. Você sabe o que eu estou falando aqui, os parceiros. Sim. É isso. Ele pegava a assinatura e levava. Então, ele era o quê? Consultor jurídico, ele era uma alternativa para nós. E nós vamos manter essa alternativa. Não falo para nós da Polícia Civil, não, para todo o Estado, para o governo, para a governança. Porque a Procuradoria, e muitos de vocês sabem, sempre responde. Pode ser que sim, mas se não, mas se você decidir, a responsabilidade é sua. Ou não é isso que ele responde sempre? Ele nunca tem um posicionamento. Então a gente precisa ter alguém que dê um norte para o governo, para dar segurança. E também não pode deixar a governadora sem uma segurança, né? Gente, eu queria concluir, eu tenho que ir para lá também, peço desculpa pela minha pressa. Eu quero só dizer o seguinte para vocês. Nos dê essa chance. Acredite, nós estamos num projeto em que tem pessoas compromissadas com a Polícia Civil, tem pessoas vinculadas à Polícia Civil, ela vem aqui e fala tudo que você quer, nós pagamos um preço muito alto na Polícia Militar por esse compromisso, ela apanha toda hora porque eu sou o vice dela, na Polícia Militar. E aqui dentro da categoria a gente não está encontrando o que a gente esperava, que era um êxito maior no nosso propósito eleitoral. Nós apanhamos muito da Polícia Militar, embora eu fique insistindo para vocês, nós não vamos perseguir a Polícia Militar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho consciência do papel institucional, que é um vice-governador e uma governadora. Mas eu tenho consciência que nós da Polícia Civil não podemos continuar como estamos. Então, nós estamos no projeto certo, estamos com a pessoa certa, estamos com a força política correta. O número correto para nós é 90. Converse com seus colegas na polícia, converse com os policiais da sua... Vamos sentar, eles pelo menos nos ouvem. Eu sei que tem uma resistência, eu sei o que é isso, né? Os agentes de polícia hoje têm uma resistência muito grande com alguns delegados, mas muitos de nós temos amigos também, pô, com os outros delegados. Explica o que nós conversamos aqui hoje. Vamos trabalhar com raciocínio, cara. Não é possível que a gente vai votar... Eu não consigo entender um sindicato fazer a opção por uma chapa, que o primeiro cara que está na chapa lá foi o cara que cortou nossa GOE, que era a nossa isonomia, que o cara que ajudou a eleger o cara que estava no governo até abril, que ajudou o segundo cara que cortou e faz a opção por ele, pô, fica neutro pelo menos, não fala nada pelo menos, fica até ruim para a gente depois, para que eu possa defender a categoria depois. Sim, sim.
Até me dificulta depois para falar, porra, o Cipol não apoiou a gente, vou ter problema no governo depois com isso. Vocês acham que não? Não vão jogar isso na minha cara quando eu estiver lá? Eu sei. Que boa notícia. Mas... Ó, só quero ser claro com vocês. Falo também, se chegar aqui. Pode chamar. Eu falo na lata. Fui um dos grandes responsáveis para eleger Rogério Rosco governador de Brasília. Eu e Benício Tavares. Tá? Quando... Foi o grande responsável. A doutora Cláudia sabe do que eu estou falando. Eu e Benício, porque nos desentendemos com o Wilson, por causa de um discurso dele, partimos para cima dele. Dentro da Câmara eu tinha uma influência muito grande. Graças a Deus, sou conhecido por capacidade de articulação, todo mundo sabe disso aqui. E realmente articulei, tiramos o Wilson e colocamos o nosso amigo Rogério. Um dos maiores arrependimentos da minha vida pública. Quer dizer isso para vocês. Que são dois. Eu não ter conseguido alertar sobre a questão do Rodrigo e o outro foi o Rogério como governador. Naquele tempo o mato era maior do que a altura dele, porque ele é bem alto. Estou falando aquilo que o Rodrigo Hollenberg falou no debate, é verdade. Tá? É o mesmo problema. Estou dizendo para vocês, pesquise. É o mesmo problema do Hollenberg. Pesquisem. Não vamos cometer o mesmo erro. É ter a mesma situação. Estou alertando a vocês. Conheço bem, sei do que estou falando. Tá? Não posso provar, porque não posso falar com todas as letras aqui que pode me comprometer. Até juridicamente, mas é a mesma situação. Pesquise, se informe. Tome consciência do que está acontecendo. Volto a falar, nós vamos ter o mesmo problema que esse cara aí. Vai ser igualzinho, é a cópia perfeita. Promete tudo, o outro prometia tudo. Tudo que você fala com ele já promete de primeira. Era fácil eu falar que vou dar auxílio alimentação, auxílio residência, moradia aqui e sair aqui feliz pra caramba, sabendo que não vou dar. Porque vamos ser sinceros, se a gente der a paridade não dá certo dar o auxílio, vamos ser sinceros? Estou errado o que eu estou dizendo aqui. Vamos jogar o jogo da verdade. A gente quer jogar o jogo da verdade e entregar o que é correto. Para que você possa me cobrar e eu possa olhar nos olhos de vocês, voltar aqui e pedir daqui a 4 anos, a Eliana está decidindo ser reeleição ou não, e aí a gente quer continuar o projeto. Como é que eu vou voltar daqui a 4 anos e falar com vocês? Ó, por favor, nos ajude. A chapa correta é essa. Nosso compromisso é com a sociedade e a Polícia Civil precisa restabelecer a dignidade da segurança pública do Distrito Federal. Muito obrigado, boa noite, gente. Nós que agradecemos, Alírio, nosso colega, amigo. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco até essa hora, né? Atendendo os colegas. E nós compreendemos que a dificuldade de campanha faz com que a gente tenha que encerrar, né? Declaro encerrada a Assembleia. Muito obrigado a todos.